Olá, sou Marcelo, sou estudante de filosofia do curso da Uninter e estou gravando esse vídeo como parte de um trabalho que nos foi pedido relacionado à violência contra as mulheres. Então, nos pediram para fazer uma análise dos dados estatísticos da minha cidade, que é São Carlos, e comparar com a cidade de Goiás, né, que é uma cidade de Goiás, do estado de Goiás, que eles trouxeram os dados detalhados para que nós pudéssemos então fazer uma comparação. E aí tem umas questões norteadoras, tá? Então eu vou rapidamente discorrer alguns pontos e para depois no final, né, fazer uma sugestão de algo que poderíamos fazer para melhorar o trabalho que já existe nas cidades. Então, para a gente ter uma ideia, eu tenho alguns dados aqui que eu vou estar lendo, né? A cada 4 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. São dados do Ministério da Saúde. Em 2018, foram 145 mil casos de violência física, sexual, psicológica, porque tem vários tipos, né, da violência. Em 2019, o canal 180, que é um canal que tem em todos os municípios, ele registrou 1,3 milhão de atendimento. E em 2020, aumentou em 14% o número de ocorrências. Então dá para a gente perceber que é um crescimento bastante significativo. Na minha cidade, que é em São Carlos, no interior de São Paulo, devido à pandemia eu não consegui dados muito detalhados. Tentei pelo site, mandei e-mail, tentei ligar, mas eu não consegui. O que eu consegui foi o seguinte, são 351 ocorrências de violência moral em 2019. Um outro dado interessante é que em 2020 houve uma queda nessas ocorrências de 42%. Então veja, em 2020 aconteceram 62 ocorrências contra 107 que foram registradas nos 3 primeiros meses de 2019. Então, os dados dizem que nesse ano nós tivemos uma redução, tá? A maioria das vítimas, nesse caso aqui de São Carlos, são mulheres mesmos. Porém, tiveram 3 homens também que sofreram violência doméstica. Os dados de Goiás, eles foram bastante detalhados. Então, tinha, assim, faixa etária, grau de escolaridade das pessoas que foram agredidas, se era namorado, cônjuge, amaziado, noivo, noiva, né? Então tinha todos esses detalhes, tá? Como eu não consegui esses detalhes da minha cidade, não consigo fazer essa comparação, porque o trabalho nos pediu uma comparação, né? Umas questões norteadoras, por exemplo, quais são as semelhanças entre as cidades, quais as diferenças. Só que eu não tenho condições de fazer esse detalhe, mas tem um dado que é possível. Por exemplo, as ocorrências caíram, isso é um dado que ficou bem claro. E aqui em São Carlos, a maioria das ocorrências, elas foram registradas como violência moral. Na cidade de Goiás, a maioria eram violências físicas. E aqui são violências dessa categoria moral, uma agressão verbal, não física. Então aí já tem uma pequena diferença com a cidade de Goiás. Uma outra questão norteadora é em relação a se esse é um fenômeno generalizado. Com certeza, pelo que eu pude ler nas minhas pesquisas, infelizmente é uma triste realidade e é um fenômeno generalizado em todo o país, em todos os municípios acontecem isso. São Carlos também já tem trabalhos que são realizados. Por exemplo, tem um trabalho que a prefeitura desenvolve chamado O Silêncio Torna Mais Forte a Agressão, incentivando as mulheres a fazerem a denúncia. Também aqui em São Carlos existe o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que oferece todo o apoio às mulheres que sofreram qualquer tipo de violência. Então as mulheres são encaminhadas, procuram esse departamento, nesse órgão aí da prefeitura,
e eles encaminham, orientam e dão todo o apoio para as vítimas das violências, dos tipos de violências. Inclusive também nós temos aqui em São Carlos uma casa de abrigo. Então quando o caso é muito sério, infelizmente, né, que a mulher precisa sair de casa, o CREAS tem, de uma maneira sigilosa, a possibilidade de encaminhar essa pessoa para esse abrigo e assim cuidar dessa pessoa pelo tempo que for necessário. Essa casa de abrigo ela foi inaugurada em 2001. Várias pessoas já passaram por lá até então e hoje, atualmente em 2020, a casa tem 5 mulheres e 10 crianças. Olha que coisa triste, né? E o CREAS ainda realiza encontros direcionados aos usuários para que sejam multiplicadores das informações de combate contra a violência. Então eles promovem informações para multiplicar esses agentes de maneira a minimizar esse tipo de violência. Também tem aqui em São Carlos o Disque Denúncia, que é o número 180, como eu falei, né? Isso é uma coisa em nível nacional. Temos também a Delegacia de Defesa das Mulheres, atuando também para coibir de alguma forma. E além de tudo isso, existem os grupos não governamentais. São 3 grupos que também trabalham dando todo o apoio para as vítimas desse tipo de violência. E uma última questão do nosso trabalho era essa, quer dizer, o que a gente poderia oferecer para melhorar esse trabalho? Então a pergunta que eu faço é, tudo isso é o suficiente? Infelizmente não. Tá? E como eu sou um estudante de filosofia, eu vi claramente a necessidade que nós temos de fazer uma reflexão filosófica do ser humano, né? Eu não posso me estender muito aqui por causa do tempo, mas o problema do humano é um problema grave, hoje de modo especial. Infelizmente, né, a filosofia contemporânea, que surgiu a partir do século XVIII, disseminou muitos conceitos equivocados, reduzindo o ser humano a uma matéria, as coisas, né? E o ser humano não é coisa, o ser humano não é objeto. Por isso eu acredito que é necessário implementar uma espécie de formação humanizadora nas escolas municipais, nesses grupos que o CREAS já promovem, de modo a, aos poucos, ir disseminando o que é o ser humano, refletindo que nós somos relacionais, dependemos um dos outros. E dentro desse contexto, a violência não faz sentido. É uma coisa extremamente desnecessária, não faz o menor sentido alguém agredir uma pessoa, seja quem ela for, de modo especial, seu companheiro ou sua companheira, né? Então, por exemplo, uma questão que eu trago aqui é uma característica da filosofia africana. A filosofia africana ela tem um fundamento humanizador incrível. Pena que ninguém ensina isso nas escolas. Mas tem uma que talvez você já ouviu falar, que se chama a filosofia Ubuntu. Já foi disseminada aí no YouTube. E nessa filosofia, basicamente, o indivíduo ele se sente conectado com todos. E eles têm um lema muito bonito que diz o seguinte: eu sou porque nós somos. Né? Isso é bonito. E isso é formação, isso é educação. Então, as crianças crescendo num contexto desse, com certeza teremos resultados. Um exemplo também que me ocorreu aqui na cidade de São Carlos, existe uma escola bastante diferenciada, né? Que eu soube porque um filho do meu amigo estuda lá e um dia ele estava comentando comigo que tem um dia específico da semana que as crianças que levam os seus lanches, elas precisam dar o lanche para o outro amiguinho. Não é uma coisa impositiva, elas já sabem disso. Ou dividir, né? Então são coisas pequenas que vai trazendo à tona aquilo que é essencialmente humano. Portanto, além de todas essas coisas, nós precisamos dessa formação continuada, desde da primeira série, né? Precisamos de formação também para quem vai se casar. O que é se casar? Para que eu vou casar? Para que eu vou morar junto? São questões que talvez ninguém faz.
E nessa sociedade contemporânea, onde existe essa disseminação do materialismo e o humano se reduziu a um objeto, nós temos muitas músicas, muitos filmes, muitas novelas que disseminam antivalores. Infelizmente, ideologias. O humano foi reduzido. E isso também tem implicações, com certeza. Um outro dado interessante é que, infelizmente, a violência foi naturalizada dentro dos lares. Então, é preciso, através dessas formações, quebrar essa naturalização da violência. Enfim, para não me prolongar, precisamos uns dos outros, porque o ser humano é um ser relacional. Os próprios filósofos contemporâneos admitem isso. É curioso. Nenhum deles, pelo menos que eu estudei até agora, trabalha com alguma linha individualista. Não existe isso. Nós somos relacionais. Nós precisamos uns dos outros. E uma formação humanizadora, com certeza, contribuirá para que no futuro as próximas gerações possam minimizar ou, quem sabe, extinguir esse tipo de violência, porque, sem dúvida alguma, não faz o menor sentido. Obrigado pela atenção. Comente aí, faça uns comentários, por favor, o que você acha desse tema, na sua cidade, qual a sua opinião, tá bom? Muito obrigado.